que Deus me deu foram feitas para servir ao vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa de amor, mãos levadas ao serviço do Senhor, mãos levadas em serviço de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, no detalhe de amor, há também muita crescer, a poesia no nascer, na beleza natural, meu momento digital, nessas mãos que me criou. Mãos consagradas para a causa e novo amor, mãos invitadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em subir a de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu não há na profundidade de amor, através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa e com amor, mãos equipadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em subir a de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Vamos nos colocar de joelho para fazermos a oração. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, compartilhando um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um aqui, abençoe, Senhor, a palavra do irmão que está pregando hoje, o irmão Rafael, que o Senhor possa abençoar o Teu Santo Espírito, Senhor, que ele possa falar aqui através de Ti, Senhor, que o Senhor possa estar falando através dele aqui, Senhor. Amém. Que o Senhor possa tocar os corações aqui com a Sua mensagem, que nós possamos levar essa mensagem para as pessoas ao nosso redor, Senhor, que nós não possamos guardar apenas para nós, que nós possamos espalhar para os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, e sempre, cada vez mais, possamos espalhar essa palavra de amor que o Senhor tem para nós. Amém. Esteja conosco no restante dessa programação, em nome do Filho amado Jesus Cristo, é o que nós pedimos, desde agradecidos. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Com muita alegria e cumprimento a todos, e que Deus realmente nos abençoe, que quando sairmos desse lugar tenhamos a certeza que saímos cheios do poder do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, o capítulo 4. Uma fonte da vida ambulante é o título da mensagem desta noite. Esse encontro que nós trabalharemos agora trata-se de um encontro
muito especial. Nosso Senhor, numa certa feita, Ele resolveu, por motivos específicos, como diz entre o verso 1 e o verso 4, Cristo deveria passar por Samaria para subir para a Galiléia, quando soube que os fariseus souberam da repercussão evangelística do Mestre com relação a batismos e discipulados. Jesus ficou sabendo, que os fariseus ficaram sabendo, e o que o texto bíblico aí está dizendo, que ele, Jesus, batizava mais do que quem? Do que João. Eu queria só lembrar vocês que o que está escrito no verso 2 aí, na Bíblia, de todo mundo, isso não existe. Isso jamais foi escrito. Porque está entre parênteses. E as Bíblias que o verso 2 de São João 4 não está entre parênteses, são Bíblias bem próximas da situação mais moderna, atualizada, revisada, corrigida, aquele monte de baboseira. Mas se pegar as Bíblias igual essa que está na minha mão, é só revisada. Quantas que estão entre parênteses no verso 2? Deixa eu ver. Então tem muitos, várias. Mas tem Bíblia, deixa eu ver, tem alguma Bíblia que não está entre parênteses? O verso 2? Nenhuma. E saiba que tem Bíblias que não está. E tudo que está entre parênteses na Bíblia não foi escrito, foi acrescentado. Isso é regra. Capítulo 4, o verso 2. Veja que esses acréscimos que tem na Bíblia, graças a Deus, tem um explicativo embaixo. E outros textos também tem assim, não compromete a estabilidade da Bíblia, pelo seguinte: que o Espírito Santo faz de cada um de nós uma Bíblia viva, e a palavra do Deus vivo, ele falou bem claro naquele dia: vocês nem preocupem com o que vocês vão ter que falar, porque eu vos farei lembrar de tudo. Paulo disse que nós vamos ser uma Bíblia viva, lida e relida pelos homens ao nosso redor. Isso é testemunho, irmão. É testemunho. Fala mais alto do que qualquer sermão. Mas então Jesus batizava assim. E aqui está escrito que ele batizava mais do que João. Por isso que ele teve que passar pelo meio de Samaria. Inclusive, se você quiser observar no capítulo 3 também aí de João, o verso 22 e 23 fala a mesma coisa. E ele batizava mesmo. E o próprio João deixou bem claro, se você ler o contexto do capítulo 3 ali, você vai ver que João disse que ele cresça e que eu diminua. O próprio João Batista admitiu isso. Mas vamos para o que importa. Jesus então decidiu, por esse motivo, porque isso causaria algum tipo de problema antes da hora, que não seria muito interessante para aquele momento ele permanecer onde ele estava. E ele decidiu atravessar, subir e passar pelo meio de Samaria. Ele podia ter passado por fora, mas nós vamos ver no contexto que tinha um motivo especial para ele passar pelo meio de Samaria. E por coincidência, próximo ao monte que os samaritanos gostavam de adorar, que era próximo ao poço que Jacó fez, e deu água para o seu gado e para os seus funcionários. No verso 5 ao verso 6, aí nós vimos que Sicar era a cidade onde tinha o poço de Jacó, e que Jesus, em pleno meio-dia, hora sexta, em pleno meio-dia, o sol causticante do deserto,
que nada seus 40, 45 graus, para não falar mais. Se a gente acha que Goiânia é quente, vai pegar um sol de deserto. Ele resolve, ele ficou tão exausto quando ele chegou perto do poço, que não tinha ninguém, ele chegou e sentou, mas ele sabia quem ia aparecer por lá. Os discípulos saíram e foram até a cidade fazer o que tinha que fazer, e deixou ele sozinho lá, aguardando eles voltar. Não, vocês podem ir lá, eu vou ficar por aqui um pouquinho, e já a gente se encontra, vocês voltam. Então tá bom. E quem chegou lá? Uma prostituta, mas uma pessoa muito especial, uma pessoa que tinha o seu conflito no dia a dia, que tinha sua busca, lutava para deixar, lutava com o pecado o tempo todo, mas não tinha conseguido ainda desvencilhar do pecado. Nós vimos do verso 7 ao verso 9, só os dois ali então agora. Cristo pede água e ela justifica a tradição. Quando Jesus pediu água para aquela mulher que chegou de cara, olhando assim, vendo aquele camarada vestido, que ela viu que era judeu de longe, pela vestimenta de Cristo, e ela já foi com a caceminha para jogar dentro d'água, o baldinho, o bordinho e tal. Pô, dá-me água para beber. E ela tem uma olhada nele, olha, não sei se o senhor tem problema, não tem, mas o senhor, provavelmente não é judeu, às vezes o senhor foi ungido por aí, né, é judeu novo, não está conhecendo, não está sabendo bem do negócio, como é que é o babado. Aqui a tradição nossa é a seguinte, não tem amizade de judeu e samaritano não, rapaz. Aí ela foi dar um assim de tradicionalista, cumpridora da regra e do dever, sendo uma pessoa que era. Isso é muito comum, esse tipo de coisa, às vezes, de pessoas na igreja mesmo, que querem dar lição de moral dos outros, bater regra em cima dos outros, tradição, e a conduta pessoal do indivíduo está muito longe dos princípios que rezam uma verdadeira conduta. Mas é só Deus é que sabe, né? Então ele fica lá, batendo papo. E assim a mulher fez. E quando ela menos esperava, temos o verso 10. Se tivesse conhecido o dom de Deus, identificado quem é que está falando com você, mulher, você me pediria água, e eu te daria uma água que você jamais tornaria a ter sede, mulher. E ainda ia se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna em seu seio. Aí o bicho pegou. Aí ela sentiu o peso. Nesse momento aquela mulher sentiu o peso. Sentiu o peso da presença de quem estava ali. Sentiu o peso da luz que desceu sobre ela, que o sol virou neve, perto do fogo que aquela mulher sentiu no coração. Ela sentiu o peso. E sabe, ela sentiu tanto que no verso 11, ela disfarçou dizendo o seguinte: que o fundo, o poço é muito fundo, e o senhor não está olhando isso, não tem nem balde, não tem nada para pegar. Ela já admitiu a hipótese então de dar água para ele. Ela disfarçou gaguejando, que ela sentiu o peso do poder de quem estava perto, o poder de Deus na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, ela não aguentou, no final do verso 11, olhando bem para ele, e perguntou para ele: mas
e aquela água viva que o Senhor falou mesmo? Onde é que está dela? Me dá dela para mim beber. Essa é a prova que ela entendeu o que é que Jesus falou, disfarçou, falando que não tinha balde na mão para buscar água. É a prova que ela sentiu o peso da presença do Deus vivo, e assustou tanto, que disfarçou apenas dizendo: o senhor não tem com que pegar. Mas no final do verso, ela não aguentou, ela viu que era muito para ela aquilo. Mas aquela água que o senhor falou, cadê aquela água? No verso 12, há uma conclusão, espelhando-se em Jacó, e ela responde a história do poço. Ela se espelhou no Jacó para contar. E aí, no verso 13 ao verso 14, um choque tremendo. Todo que beber desta água, mulher, vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, terá no peito uma fonte a jorrar para a vida eterna, e você jamais vai ter sede. No verso 15, ela não viu nada em Cristo para justificar a possibilidade de retirar qualquer tanto de água, mas acreditou severamente em suas palavras e demonstrou completa indisposição de estar sempre, todo dia, meio-dia, vir de longe, todos os dias, para buscar água no poço. Sabe por quê? Porque ela era uma prostituta, não podia ser vista pegando água no horário comercial, no horário normal, que ela seria excluída. O preconceito contra qualquer mulher naquela época já era muito severo, e contra uma pessoa de vida duvidosa nem se fala. Para tomar pedrada era facinho, facinho. Beirar um lugar que pessoas de família só beiravam, e meio-dia ninguém queria sair de casa por nada nesse mundo. Sol do meio-dia no deserto, só esse tipo de pessoa achava um jeito de buscar água lá no poço. E ela demonstrou que não estava aguentando mais ir lá, que ele tinha que dar essa água para ela não precisar mais ir lá todo dia, meio-dia, numa hora daquela que ela não estava aguentando, de cansaço mais, de ter que tomar água sempre desse jeito, adquirir água sempre desse jeito. No verso 16, um toque para abrir a porta do coração. Jesus deu só um toquezinho. Vai lá e chama o seu marido. Quantas vezes que Jesus dá um toquezinho só no coração para a gente poder abrir e deixar ele entrar? Lá em Apocalipse 3:20 fala que estou à tua porta aí. Se você, eu vou entrar e vou te fazer vencedor. E é assim que Jesus bate. Ele deu um toque só numa prostituta. E a resposta daquela mulher, ele falou: vai lá, chama seu marido e vem cá. A resposta daquela mulher foi o negócio mais interessante. Verso 17 e o 18. Eu não tenho marido. E Jesus disseste: tenho. Sabe, meus irmãos, nós somos o que somos. Tem muita gente que quer ser o que não é. Chega perto das pessoas, quer aparecer, quer bater a mão no peito, quer ser grandão, quer ser bom, quer ser melhor que os outros. Uns faz até ponte na cabeça dos outros e deixar. Mas cada um nesse mundo é o que é. E nós precisamos de aprender
a conhecer o nosso lugar. E se quiser melhorar, não é às custas de pisar em cima de ninguém, de ser mais do que ninguém. É ser o que é. Dentro da igreja, que eu considero a igreja uma UTI. O hospital é o mundo. Todo mundo que pegou no universo está nesse hospital, está aqui nesse planeta. A igreja é uma UTI. E dentro dessa UTI, o médico dos médicos, criador e mantenedor de todo o universo, é que vai curar todo mundo que quiser ser curado. Dentro dessa igreja, dentro da UTI, tem gente pior do que você e tem gente melhor do que você. Com os melhores você vai aprender, com os piores você vai ensinar. Todo mundo precisa ter uma vida ativa dentro dessa UTI, porque isso é uma operação de guerra, fruto do grande conflito entre o bem e o mal. Aqui não tem ninguém inteiro, não tem ninguém perfeito. Está cada um mais estourado do que o outro, cada um mais cansado do que o outro, dos embates da vida, dos combates da vida, desde que amanhece até que anoitece. E quantos que passam sem dormir? Com a cabeça quente por causa dos combates. O diabo, ele não está preocupado com quem está lá no mundo. Ele está preocupado com os gatos pingados que vêm para a igreja. Desculpa a expressão. É os pouquinhos que vêm para a igreja para adorar a Deus na beleza da sua santidade. É com esse que ele está preocupado e quer tirar, e combate eles desde que vai dessa até que amanhece dentro da igreja. E ele combate. O diabo não dá brecha hora nenhuma, em lugar nenhum. Ele é terrível. Jesus falou que ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Homicida é criminoso, matador. E é o que o diabo é. A mulher disse para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus respondeu: disseste bem. Nós temos que aprender a dizer bem também, viu? Dizer bem é ser o que é admitir o que é. Disseste bem. Por quê? Dizendo que não tem marido porque você teve 5 maridos, e o que você tem não considera marido, o 6. Nós estamos falando de 6 homens que passou na mão dela, não passou de 6 machos na vida dela. 5 já tinha vivido com ela, não aguentou o tranco, ou não aguentou o chifre, e o 6º também soltou a teia. Estava com ela, mas assim era muito provisório, não é marido. Ali, quando ela disse isso, Jesus confirmou: isso disseste a verdade. Por que ele falou isso disseste a verdade? Porque aquela baboseira que ela vinha falando de história, de Jacó, de poço de Jacó, de traição, de samaritano inimigo, de judeu inimigo de samaritano, aquilo tudo não passava de conversa vazia, de mitidez desnecessária, de bate-papo sem fundamento, que é o que a maioria sabe fazer e é bom nisso, bater papo. Agora, isso que ela falou, eu não tenho marido, teve 5 e não tem, e o que tem não é. Isso aí você disseste bem, você falou a verdade. Agora você caiu a ficha. Agora você começou a conversar igual uma cidadã, uma futura cidadã do reino do céu. Começou a admitir em primeiro lugar o que você é, a ser o que você é. Verso 19: Senhor, eu vejo que és profeta. Imagina, irmãos, o nocaute que essa mulher tomou em plena areia do deserto, com aquela temperatura. Que pancada que ela levou no meio da ideia
e amontoou no chão, com a cara no chão. Literalmente, é essa sensação que ela teve, de querer furar um buraco, enfiar dentro, ó, e sumir, de estar batendo aquele papo todo de tradicionalismo, já que não tem ninguém perto, deixa eu bater um papo aqui, eu vou dar uma humilhada nesse judeu. E quem era o judeu, hein? Que ela resolveu bater aquele papo. Quem era aquele judeu? Mas que bronca que ela levou. E de cara, com a bronca que ela levou, ela nem trocou de passo. De cara, ela admitiu em primeiro lugar que estava lidando com um profeta. Quantos ainda continuam, depois que Jesus deu esse toque, já avisou que isso não é jeito de viver como cristão, ficar passando por cima dos outros, ficar com mitidez, com o nariz empinado, com falta de humildade. Jesus já avisou, já mostrou por que ainda resiste. Até quando irá resistir? Deus nos ama tanto que chama por amor, irmãos. Mas se não der ouvido por amor, pode ter certeza que Ele vai chamar pela dor. E não vale a pena pagar o preço não, meu querido irmão. É muito doído, irmão. Vai fazer uma visita lá no Araújo Jorge, no Hospital do Câncer, e ver pessoas retornando fezes pela boca, igual eu já vi, que o câncer já comeu a carne da barriga, e está vendo o organismo mexer lá dentro, da pessoa sentir o cheiro da miséria humana do próprio corpo no meio da cama. Uma pessoa que pesava 58, 56 quilos, 28 anos de idade, uma linda mulher, passou a pesar 30 quilos, ficou nesse estado que eu estou falando, e morreu com câncer. Mas os dois olhos dessa mulher, ela chamava Maria Helena, brilhavam igual duas tochas de fogo. Cansei de ver as pessoas ir lá visitar ela, para ir orar com ela, e não dava conta. Olha que vi a situação que ela estava. E eu vi aquela mulher orar com essas pessoas, muitos cantinhos, que punha a Bíblia debaixo do braço e ia lá para escutar a oração dela. Os dois olhos dela pareciam duas tochas de fogo, a fé que ela tinha em Cristo, a certeza que ela ia ser salva. Naquele estado. E ter que dizer para mim o que ela disse, que viveu quando jovem uma vida promíscua, a vida inteira, que tinha consciência do que ela estava colhendo, mas que ela tinha certeza do perdão de Deus e que ia ver Jesus voltando em glória e majestade. Quantos estão dentro da igreja, quem sabe esperando Jesus chamar pela dor? Porque Ele chama por amor, não escuta. Tem a oportunidade de vir para dentro da igreja e servir em espírito e em verdade, não serve. Deus ama tanto a gente, irmão, mas ama tanto, que se não tiver outro jeito, Ele vai ter que usar esse meio. Ele tenta levar o cara na canseira, no cansaço, ver se dobra, para ver se ele cansa de dar cabeçada, ver se cansa de apanhar, mas não adianta. Tem gente que apanha, o couro adianta, desce a grossura, o lombo, barco você tem dor, pode correr fora de cima e embaixo que não dói nada. Se não for desse jeito que a Maria Helena morreu, não escuta. O conflito de cada ser humano, nem todos cruzam com o conflito do céu, mas se cruzar com o conflito do céu, ei, meu irmão, o de Jó cruzou, e todo mundo conhece a história de Jó. O final foi maravilhoso, mas nem todos têm o mesmo final de Jó. Muitos têm o final de Maria Helena. Nem todo mundo que está com câncer é porque fez alguma coisa para merecer. Pode ser o ministério de Jó. O ministério de Jó não fez nada para merecer o que aconteceu com ele. É o ministério da dor que ele foi chamado para servir e serviu. E foi vitorioso. Eu conheci pessoas que serviram no ministério da dor, vegetariano, dentro da igreja. A irmã Diná foi minha parceira missionária lá no Coimbra.
durante uns 15 anos, era chefa das dorcas, morreu com câncer dentro da igreja. Vegetariana há 20 anos. Como foi doído para ela aquilo? Ministério da dor. Ela não fez nada, uma santa mulher. Quem conheceu a irmã Niná aqui sabe o que eu estou falando. Uma pessoa muito digna, uma serva do Deus Altíssimo. Muitos servem, Deus chama no ministério da dor, porque Deus tem propósitos a alcançar. Mas irmão do céu, não queira esperar o ministério da dor, se for essa a única saída que Deus tiver para poder te salvar, porque Deus vai fazer. Porque Ele quer te salvar, Ele não vai deixar o diabo te levar de graça, não. Ele faz o possível e o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Quando ela deu esse disfarce, estou frito que ele falou de uma profeta. Aí ela foi repetindo fora que ela deu, ter falado aquela baboseira para ele, aquela história comprida. Aí ela arrumou mais um disfarce para respirar e ver se dá conta de enfrentar o resto da barra. No verso 20, ela entra com a história: nossos ancestrais, eles adoraram aqui nesse monte, aqui nesse poço do nosso pai Jacó, e vocês judeus tem um negócio de falar que é só em Jerusalém que adora, que nos... Afinal de contas, Senhor, onde é o lugar certo de adorar? No verso 21, aqui começa uma conversa de gente grande agora. Mulher, crê-me, a hora vem que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava insinuando de quê? Se você pegar o Evangelho de São João, no capítulo 14, verso 1 ao 3, todo mundo conhece de cor. Jesus estava se referindo que, em muito breve, olhando da ótica divina, Jesus, quando ele saísse dali, ele ia preparar lugar para nós e voltaria para nos buscar. Que ninguém, nem Jerusalém, nem Samaria, nem lugar nenhum desse mundo, que quando Jesus chegar vai destruir tudo que o homem fez, nós vamos estar indo lá para o céu e vamos passar 1000 anos lá. É o que Jesus estava insinuando para ela aqui, nesse contexto. Vai vir uma hora que isso vai acontecer. E isso sem lembrar de Apocalipse capítulo 20, verso 4, que nós vamos reinar e julgar com Cristo, reinar durante 1000 anos. Verso 22, vós adorais o que não conheceis, e nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Jesus está falando de quê? Do templo e seus rituais. Só os judeus conheciam a fundo aquilo ali, porque os samaritanos, há 930 anos antes de Cristo, quase 1000 anos, tinham se separado quando os 2 filhos de Salomão, Jeroboão, assumiu as 10 tribos do norte, após a morte de Salomão, e Roboão assumiu as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá. E Samaria se tornou então a capital do reino do norte, do reino de Israel, as 10 tribos. E as 2 tribos do sul ficaram que foram os judeus, reinos de Judá, que continuaram com Jerusalém. Por isso que Jesus disse para eles: vocês adoram o que vocês não conhecem. Como se disse, você mora lá em Samaria, se quiser adorar tem que vir aqui, e não convive com isso no dia a dia. E não tem gente que está vindo todo dia de Samaria para cá. Agora aqui não, aqui nós convivemos dia a dia no tempo, conhecendo. Jesus deixou assim um sabor para ela que tinha algo mais, além das cerimônias. Lógico, eu queria chegar nele. Ele só usou um gancho das cerimônias e do templo para chegar nele, para ele se identificar para ela. No verso 23,
A revelação da revelação. Eu chamo esse texto. A revelação da revelação. Esse aí sim, esse é assunto de gente grande. Esse aí é sopa com comida sólida, viu? É a turma por aí que às vezes sente o peso da comida sólida, né? E o trem fica meio indigesto, tem que tomar só um risado depois para dar conta. Mas pesado é isso aqui, meu irmão. Aqui é pedra pura. Essa aqui não tem só risado que dá conta. Nem em casa, nem em lugar nenhum. Se não comer isso aqui bem comido, não digerir isso aqui bem digerido mesmo, meu irmão do céu, não passa nem na garganta. A hora vem, e agora é, mulher, em que os verdadeiros adoradores, não interessa o que canta o mundo, adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o adorem. E achou vocês aqui, ó. Ele fez a revelação da revelação na vida de uma prostituta que acabou de se declarar como ex-prostituta, pela conduta dela, pela forma que ela se dirigiu a ele, pela forma que ela contextualizou tudo. Ela estava disposta a adorar. Ela queria saber onde era o lugar certo de adoração. Ela queria saber a quem adorar. Ela revelou a ansiedade da vida dela, a agonia da vida dela, quando ela disse aquilo para Jesus. E Jesus revelou na cara dela que o Pai é um caçador. É um caçador de almas sinceras que querem servir em espírito e em verdade. E tinha acabado de encontrar com quem ele já vinha caçando. Por isso que ele foi para lá e mandou os discípulos para longe, porque sabia que ali ia chegar. O Pai mandou o próprio filho dele ir lá. Quando a gente lê o Evangelho de São João, no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o unigênito, o único da espécie que ele tinha, para morrer e pagar um preço que ninguém mais podia pagar. E ele morreu a morte eterna. Apocalipse 1:5. Ele é o primogênito dos mortos. Como que ele podia ser o primogênito dos mortos se tinha 4.000 anos de gente morta para trás? Mas todos estavam mortos como Lázaro. Lázaro, nosso amigo. Jesus morreu a morte eterna. Suou sangue no Getsemane. E morreu a morte eterna. E só ressuscitou. Porque não tinha pecado. Por isso que ele pediu para afastar o cálice. Se fosse possível. O peso era tremendo. E ele viveu como homem. Todas as obras que ele fez, ele revelou claro que nada do que eu faço sou eu quem as faz. O Pai as faz por intermédio de mim. E vocês farão obras maiores que essa. Se disserdes fé, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Pedro enfileirou aquele tanto de gente e passou a sombra dele curando todo mundo. Jesus nunca fez isso. Paulo mandou o turbante dele. Aonde o turbante encostava para lá em qualquer pessoa, saía curando. Sabe, irmãos? Nós estamos falando de chuva temporânea, aquela chuvinha fraquinha, o plantio da semente do Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, que aconteceu tanta coisa maravilhosa. Vocês imaginam a chuva serúdia que vai cair nos nossos dias? Só imagina aquilo lá, tudo que nós vimos registrado aqui no Atos dos Apóstolos, vai ser fichinha. Coisas muito maiores acontecerão. Só que Deus está esperando eu e você assumirmos o chamado de adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Está esperando nós sairmos do banco da igreja, parar de esquentar banco e colocar para valer, porque nós não estamos brincando, nós estamos no meio da batalha, no meio de uma guerra, que é morte 24 horas por dia. Se tivesse como ficar de fora do planeta observando, é igualzinho quando está chegando numa cidade longe, viajando na estrada escura, a hora que vê uma cidade de longe, aquele monte de luzinha piscando, aquilo lá é como se fosse gente nascendo e gente morrendo, o tempo todo. Pessoas nascendo, pessoas morrendo, o tempo todo.
aos milhares do planeta Terra. E uma hora, a nossa luzinha apaga. É mais um. Daqui um pouco nasce mais um na família. E continua. E uma hora dessa, Jesus vai dar um blackout total. Vai ficar tudo escuro e ele vai voltar. A hora que o céu abrir de uma vez, vai aparecer só uma nuvenzinha do tamanho do punho de uma mão e ele vai voltar. E o céu vai encher de anjos. E aí ele vai levar aqueles que aceitou o chamado. Não esqueça, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, que o santuário hebreu tinha um pátio 48 metros por 24 de largura. A tenda lá dentro tinha mais ou menos 16,40 por 4,80. Se você calcular só a área livre que tinha lá para as pessoas adorarem lá no pátio, para ficar pecadores arrependidos, que é os que vinham para a igreja, só ia caber pouco mais de 5.000 pessoas. E tinha 2.400.000 lá fora. Mas pecador arrependido só entrava naquilo ali. E a gente não vê história de ter muita escala de sacerdócio, de sumo sacerdote. Muito sério isso aí. Os bancos da igreja aqui também dá uma virada e olha para trás. Uma igreja que cabe 600, 800 pessoas, tem quantas? 30, 50? É preocupante, meu querido irmão. São pecadores arrependidos que vêm. Os outros, ou não está arrependido, ou acha que não precisa de perdão. Porque se tem uma prioridade na história da humanidade, é o dono da vida. E quem é o dono da vida? Quem diz que é o caminho, a verdade e a vida? Se Ele é que nos mantém vivos, onde que está o meu juízo? Que eu não assumo o chamado dele, que eu não aceito o chamado da vida e pessoa. Aonde está o meu juízo? Que eu não vou andar adorando-o em espírito e em verdade. É uma falta de juízo pleno, irmão. Não adorar-o em espírito e em verdade. O verso 24, Deus é Espírito com E maiúsculo, e é necessário que os que o adorem em Espírito com E minúsculo e em verdade. Quando ele fala que Deus é Espírito com E maiúsculo, ele está dizendo que Ele e o Espírito Santo são idênticos, são pessoas diferentes, mas são pessoas distintas, tão distintas, que ele estava na nuvem, o Espírito descendo em forma de pomba e Jesus estava dentro d'água. As três pessoas. E ele lá da nuvem disse: esse é meu filho amado e quem me compraz. E Jesus disse que quem vê a mim, vê o Pai. E eu quero que assim como eu e o Pai somos um, vocês também sejam um comigo. Nós fomos criados em mais semelhança dele. Essa história de espírito, da maneira que a humanidade vê, é mais uma das mentiras do diabo. Que ele é mentiroso e é homicida desde o princípio. Não existe esse tipo de espírito que é ensinado por aí. Um plasma, um nada. Não existe. São três pessoas distintas. E nós fomos criados em mais semelhança dos três. Em espírito e em verdade. Fomos expulsos do jardim. Fomos excluídos da eternidade. E se quisermos sermos reincluídos na eternidade, precisamos fundamentalmente de entender quem é que é o dono da vida, quem é que está nos chamando e por que ele nos chama. E o preço ele já pagou. Só precisamos de aceitar e servi-lo em espírito e em verdade. No verso 25, a mulher faz mais uma revelação. Ela ainda não estava segura de que aquele era Jesus, mas sabia que ele era um cara que andava assim com ele de tal maneira que confundia com ele. Quem vê a mim vê o Pai.
quem vê você vai ver a mim. É isso que ele queria, não é? E ela já sabia que estava se tratando de um caso idêntico. E disse: eu sei que há de vir o Messias, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E no verso 26 ele declara: eu sou o que ele fala, que te fala. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Só os dois ali, ó, tete a tete. E na hora que ele fez essa revelação, de cara no verso 27, chega quem? Os apóstolos. Os discípulos chegaram, e a conversa tomou outro rumo. Uma revelação aberta desse jeito, que ele é o Messias, nem para os discípulos ainda tinha feito de maneira tão expressiva, tão aberta. Uma confissão tão direta. Olha, irmãos, os discípulos, os 12, no Getsemane, dá para ver bem o tipo de aceitação que eles tiveram com Jesus. Nem para orar com ele eles foram capazes. Nem para orar com ele. Para vocês verem a segurança que eles tinham que aquele ali era realmente o Filho de Deus, que aquele realmente era o Messias. Nem orar com ele. Se eles tivessem convicção de quem era aquela pessoa, eles não iam desgrudar dele para nada. Para nem um segundo. Não ia querer nem comer nem beber. E olha o que essa mulher fez. No verso 28 ao 30, de cara, ela foi lá no meio-dia, sol causticante, para beber água. Ela largou o balde cheio de água no chão, nem colocou nenhum dedinho no beijo. Ela esqueceu até da sede que ela estava, acabou a sede. Porque ela já estava bebendo a água que Jesus falou para ela. Ela saiu dali tomada do poder do Espírito Santo, meus irmãos. É o que está dizendo o texto bíblico. E foi fazer uma arrastão na cidade. E trazer uma multidão de gente para os pés de Jesus Cristo, que é o que eu e você tinha que estar fazendo também. Porque tomou consciência da perdição que é lá fora no mundo. Que só tem morte. Na porta larga é só morte. Na porta estreita é Cristo o Salvador, meu e seu. Ela foi na hora, ela só entendeu a conversa e não quis mais nada. Ela não precisou de ver Jesus morrer na cruz. Nada disso. Ela aceitou de cara e revestiu. E Jesus disse isso no verso 23, que o Pai, a hora vem agora, Jesus estava identificando ela como alguém que não teria dúvida na identificação quando ele se revelasse a ela. Será que as pessoas que não estão vindo para a igreja em toda a face da terra é porque ainda também tem dúvida acerca de Jesus? Tem dúvida acerca da volta de Cristo? Tem dúvida acerca das doutrinas da Bíblia Sagrada, que são as doutrinas que nós pregamos e vivemos? Será que é por isso que as pessoas ainda não caiu a ficha desse combate mortal que está aí lá fora e não avisa ninguém? Não prega para ninguém que o diabo está matando o tempo todo? É isso? Será que está acontecendo ainda isso? Porque os 12, todos eles estavam nessa situação. Pedro traiu 3 vezes, Judas traiu uma, Pedro voltou, Judas se enforcou, os outros aceitaram, e dali para frente começaram a entender. Jesus teve que ficar mais 40 dias na terra para acabar de chegar o doce do ponto e liberar eles para poder fazer o trabalho do jeito que tinha que ser feito. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo vai voltar. Mas vai. E a hora que ele voltar, ele vai recolher os que o adoram em espírito e em verdade, os que têm certeza de quem ele é e da missão dele. Os demais
Ele vai recolher, vai ressuscitar ou vai salvar, de acordo com a luz que recebeu, eles serão julgados. E Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas não tem um sequer na face da terra que ouviu as 3 mensagens evangélicas que está nessa situação de inocente, de ignorante. Pode ser ignorante voluntário, involuntário jamais, porque se conhece a mensagem, as 3 mensagens evangélicas, e continua levando uma vida morna, para não falar fria, é uma ignorância voluntária. Está disposto a pagar o preço, é partir por tudo ou nada. Vai deixar Jesus bater a última carta no jogo da vida, que é o chamado pela dor. E é isso? Não vale a pena. Jesus faz isso por amor. Ele não quer deixar ninguém se perder. Mas tem gente que nem assim vai adiantar. Nem assim. De tão perdido que está. Mas Deus não desiste de ninguém. E que Deus abençoe a mim e a você. Porque hoje Ele nos conclama para trabalhar na sua causa. E que Deus abençoe e nós aceitemos o seu chamado. É o meu desejo de oração. Amém. Parece que esgotou. Tá verde. (307) Cristo nos conclama. Para trabalhar ou deixar a causa sempre a recolher. Nesta guerra santa temos pinhão, antes aos perdidos proclamar perdão, sempre orando, vigiar, com fervor a fé do céu Jesus voltar, com trabalho e oração, vai enfrentar a nossa pretensão. Quando vil pecado contra Satanás, sempre declarando terra nunca mais, vamos aos perdidos logo proclamar, ainda tempo existe, Cristo nos quer salvar, sempre orando, vigiar, com fervor a fé do céu Jesus voltar, com trabalho e oração, para enfim radiar a nossa redenção. Breve tempo passa, logo vem o fim, ouvem-se ao longe
volta para aos que o aceitarem, ouço e paz no lar, sempre orando, vigiar, com fervor até do céu, Jesus voltar, com trabalho e oração, vai enfim tragar a nossa redenção. Senhor Deus, que Tu possas, Senhor, nos envolver nessa maravilhosa declaração de redenção de nossas vidas. E que naquele grande dia, ó grande Deus de amor, sejamos todos, nós e os nossos lares aqui representados, sem faltar ninguém, contado entre os remidos que marcharão adentro dos portais da cidade santa. Amém. Faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, nos encha do poder do Teu Santo Espírito, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e capacita-nos com o Teu poder de praticar e transmitir as mensagens do Teu reino. Amém. É o que Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cristo nos conclama para trabalhar, úteis para a causa, sempre até voltar. Nesta guerra santa temos um quinhão, aos que estão perdidos proclamar perdão. Sempre orando, vigiar, com fervor até do céu Jesus voltar, com trabalho e oração, vai enfim raiar a nossa redenção. Contra o vil pecado, contra Satanás, sempre declarando guerra e nunca paz. Vamos aos perdidos logo proclamar: ainda tempo existe, Cristo os quer salvar. Sempre orando, vigiar, com fervor até do céu Jesus voltar, com trabalho e oração, vai enfim raiar a nossa redenção. Breve o tempo passa, logo vem o fim. Ouvem-se ao longe toques de clarim. Eis o Mestre volta, volta para dar aos que o aceitarem gozo e paz.